Olá, eu sou a professora Dalma, trabalho na Escola Caldas Júnior, no turno da manhã, com os anos iniciais do primeiro ao quinto ano. Eu vou apresentar para vocês uma proposta de trabalho sobre cidadania digital que eu utilizei nas aulas remotas. É interessante contextualizar antes de apresentar o trabalho dos alunos. Bom, sempre que eu trabalho com informática, eu abordo esse assunto com os estudantes. Mas dentro do laboratório, nós temos acesso aos mesmos sites, ou com a internet, ou com o material que eu vou trabalhar com eles. Mas este ano, devido à pandemia, iniciou em maio as aulas remotas. E eu, então, fiquei imaginando como é que eu poderia abordar esse tema, que é importantíssimo, sempre, mas neste momento mais, porque nós sabemos que com o isolamento social, todos, em questão de trabalho, de estudo, de lazer, estão utilizando mais a internet, compras também. E nós sabemos, é público e notório, que houve um grande aumento da questão de golpes e também de armadilhas na internet, que acabam prejudicando. Então, desta forma, eu imaginei abordar esse assunto para fazer uma reflexão com a família. Pesquisei muitos materiais, muita coisa interessantíssima, bem lúdica, com histórias em quadrinhos, com vídeos, mas como eu não tinha a certeza de que todos os alunos poderiam acessar este material, então eu optei por um material do portal da família, onde é mais um texto. Mesmo com os menores do primeiro ano, do segundo ano, eu imaginei e solicitei o auxílio da família para fazer a leitura deste material e também conversar com as crianças e torná-lo mais de fácil entendimento. Apesar que a linguagem é muito boa deste portal. No próprio portal também havia a sugestão de fazer um contrato, um termo de compromisso, no qual a família poderia elaborar conforme a sua realidade. Bom, então feito essa contextualização, vamos à atividade. Bom, a primeira atividade que eu propus tanto do primeiro ao quinto ano foram dicas sobre o uso da internet. Só que há uma diferença da proposta solicitada. No primeiro e segundo ano, eu pedi para a família auxiliar na leitura, conversar com as crianças e eles fazerem uma ilustração sobre o que entenderam. Foi bem interessante o retorno dessas ilustrações. Inclusive, teve uma aluna, a Giovana, da turma 22, que ela fez num editor de imagem as 11 dicas que eu vou apresentar para vocês. Então, aqui é o trabalhinho da Giovana. Então, a primeira dica era cuidado com quem você está falando. Então, aqui ela fez falando, não, aqui é uma parede muito interessante, né? E ela ali mostrando que tem que ter o cuidado com quem está sendo falando, seja por telefone ou no computador. A segunda dica, não passar informações. Então, ela fez bem ilustrado, lógico, com o assessoramento da sua família, da mãe, do pai, que não deve passar informação, nome, o número da casa para alguém. Ter segurança e seguir as regras da internet. Então, aqui colocou como uma pesquisa. Então, ela ilustrou desta forma. Não ofender ninguém. Dica 5. Quando quiser conhecer um amigo virtual, leve seus pais junto. Então, aquela questão. E muitas vezes a criança fala com alguém na internet e a necessidade, se querem tornar essa amizade
presencial de os pais estarem junto para que não ocorra nada que possa prejudicá-lo. Dica 6. Desligue o computador se você se sentir ameaçado. Então, aqui ela mostra que alguém está pedindo informações não muito adequadas e ela bloqueou. Dica 7. Remova as pessoas que você não conhece. Então, ali está bem ilustrado pela Giovana. Dica 8. Não entregar suas senhas a outros colegas. Então, isso é muito importante, porque é como se fosse a chave da nossa casa, né? A senha. Dica 9. Nunca compre nada online sem seus pais saberem. Dica 10. Não fale de seus sentimentos a pessoas desconhecidas. Então, aqui ela ilustra uma menininha no qual ela fala: minha mãe briga muito comigo, isso me deixa triste. Então, não falar dos seus sentimentos com pessoas que você não conhece. Dica 11. Não entrar em bate-papo online com pessoas desconhecidas que geram brigas virtuais. Então, essas eram as 11 dicas que tinha no portal da família e a Giovana ilustrou todas. Não era a proposta ilustrar todas, foi algo que veio da própria família, da própria aluna. Era para fazer uma ilustração. E agora eu vou mostrar outras ilustrações para vocês verem das crianças, porque além da forma, um editor virtual, a criança também tinha na proposta poder fazer um desenho, porque cada um faz da forma como consegue, né? Tanto em termos de habilidade como de acesso. Então, aqui a Emily, da turma 11, então, fez o seu desenho sobre nunca falar com estranhos, né? A gente percebe que tem aqui o computador, o mouse. O Pedro Henrique também, da turma 12, mostra aqui ele no computador e vendo que tem pessoas que são interessantes e outras não tão interessantes. Aqui o Eric também colocou o pai cuidando dele para que não faça compras na internet. A Rayane, não conversar com os desconhecidos. Se for se encontrar com algum amigo virtual, levar os pais junto. O Gustavo colocou bloquear contato, se estiver sentindo alguma coisa que não seja tão agradável. A Isabela também, que nunca devemos conversar com estranhos na internet. Então, aqui vocês podem ver que houve uma elaboração por parte da criança sobre as dicas. A Vitória também colocou o cuidado ter cuidado que aparece na internet, desenhou ao computador e os cuidados necessários. Já do 3º ao 5º ano, a minha proposta, então, não foi uma ilustração, e sim que eles escrevessem com as suas palavras o que entenderam sobre as dicas. E veio um material muito interessante. Eu coloquei só alguns como exemplo. Então, aqui, a Isis, ela mandou uma foto dela trabalhando no computador e a sua opinião, né? Então, minha opinião, chamar um adulto, mãe ou pai, porque eles sabem lidar com a internet, também é mais seguro para mim. Então, foi a conclusão que ela chegou. O Vitor, nunca ninguém deve falar a sua senha, porque essa pessoa pode pegar sua senha para sempre e você pode perder sua senha nos aplicativos. O Pedro, ele elencou várias conclusões sobre as dicas. O Iago também colocou sua opinião. O que mais chamou minha atenção foi ver que a internet utilizada de maneira correta é uma ferramenta muito útil para pesquisar, estudar, conversar entre amigos, mas também pode ser muito perigosa usada de maneira errada. Por isso, não devemos publicar dados pessoais ou entrar em sites desconhecidos e sempre com a supervisão de nossos pais. O Pedro Afonso também colocou, com as palavras dele, que existem, que eu entendi, foi que a internet funciona de 2 jeitos. O primeiro jeito é legal e é da seguinte forma, por exemplo, pesquisar notícias que nós não sabemos
como o placar de um jogo. Segundo jeito é o lado ruim, é da seguinte forma: pessoas que se passam por outro ou pessoas que fingem ser amigo de alguma pessoa, mas na verdade ela ou ele só quer ameaçá-lo. Então a internet é perigosa, não se esqueça disso, mas a internet é legal para pesquisar informação que não sabemos. Mas nem tudo que está na internet é real. O Vitor também colocou até algo que ele vivenciou, né? Eu gostei bastante das dicas, eu tenho poucos amigos online, um que o outro da escola. As dicas são bem úteis. Uma vez um amigo meu passou as informações da conta dele de um jogo e perdeu a conta. Eu gostei das dicas para conscientizar as pessoas de não tratar amigos virtuais que nem os amigos da vida real e várias outras coisas. Bom, estamos aqui também do Enzo, que achei bem interessante que ele colocou que as regras que o texto mostra, algumas delas ele já havia aprendido com seus pais, ou seja, a família e a escola convergindo em algo muito bom para a criança. Então, eles veem que realmente os pais falaram, a escola trouxe essa proposta de trabalho, que é algo importante. E aí ele continua: pois jogo online e falo com diversas pessoas. Nunca passo informações de onde moro ou estudo. Sempre respeito a outra pessoa com quem estou conversando. Quando acontece alguma coisa que seja desrespeitosa, saio e procuro não entrar novamente aonde está esta pessoa. Essas regras são importantes, pois existem pessoas ruins que podem nos sequestrar ou fazer coisas piores. Devemos sempre contar tudo aos nossos pais, porque se acontecer alguma coisa, poderão nos ajudar a resolver o problema. Aí, o segundo momento foram as combinações sobre o uso da internet, o termo de compromisso. No material enviado do portal da família, já havia um modelo. Era convidado os pais e as crianças juntos elaborarem algo que pudesse ser mais adequado à sua família. Ou também utilizar o modelo. Dependia do que eles achavam que ficasse melhor para efetuar a atividade. Bom, da Bianca Vidor foi bem interessante porque ela mandou uma foto dela digitando as combinações, depois assinando as combinações e finalmente as combinações. As combinações modelo tinham 7 dispositivos elencados e eles fizeram da família 4 que acharam mais interessantes, que é do contexto necessário para a estudante e a família dela. O Arthur, ele resolveu escreveu numa folha de caderno as combinações e fez a assinatura. Esta aqui é a Giovana, aquela menina que fez a ilustração das 11 dicas da internet. Ali, ela e a mãe resolveram assinar o modelinho que foi enviado. Aqui nós temos também o Vinícius fazendo a assinatura do contrato, o Vitor com a família nesta foto, com o contrato que eles elaboraram assinado. Bom, depois, agora em julho, o NTM nos convidou a falar sobre este assunto, devido às situações que eu falei antes, e mandou várias sugestões de atividades. Então, agora em agosto, eu retomei com eles o estudo feito em maio através de jogos. Este jogo aqui foi uma sugestão mandada pela Raquel e pela Cíntia, num jogo online, o Interland. Muito interessante. Ele tem etapas, aqui eu só tenho o início dele, mas cada um desse aqui são etapas em que são trabalhadas várias situações que podem ocorrer na internet. E também, para não ficar só a questão virtual, que nós temos que ter esse cuidado, mandei também, então, um outro jogo, uma trilha, que eu retirei do site Iblis, Segurança das Crianças, que fala também sobre o mesmo assunto.
eu convidei no material que eles jogassem os dois, mas na impossibilidade de jogar os dois, que jogasse o que fosse mais acessível para fazer o jogo. Porque muitas vezes a criança pode acessar pela internet o jogo online, mas não imprime a atividade, então fica difícil de jogar a trilha. Já tem aqueles que fica mais difícil ou não querem acessar o jogo pela internet, mas recebe a trilha impressa e consegue fazer essa atividade. Aqui nós temos o João Vitor Pimentel, já me mandou o retorno dessa atividade, que é da primeira quinzena de agosto, dele fazendo o uso dos jogos, tanto físico quanto o virtual, que ele fez pelo smartphone. Então, esse assunto não se esgota, né? É um assunto que nós vivenciamos diariamente e que deve ser retomado muitas vezes, e há muitos elementos a serem estudados ainda com as crianças, porque a questão do uso da internet, ela é algo que está na vida deles desde que nasceram, e que hoje em dia é necessário o cuidado, tanto da segurança como também da ética diante dos colegas ou de estranhos no uso deste meio como comunicação. Agradeço a todos e penso ter contribuído de alguma forma. Lógico que foi um trabalho bem simples, mas que atingiu o objetivo, que eu fiquei muito feliz. Obrigada.